Fala galera, aqui quem tá falando é o Santos, brasileiro cearense que em junho de 2014 tomou a ousada decisão de deixar o Brasil para vir aqui para o Canadá. Estamos gravando uma série de vídeos em comemoração aos 5 anos que completamos agora em outubro de 2024, aqui na cidade do Quebec. E no episódio anterior, este já é o segundo, no episódio anterior nós falamos como foi a nossa tomada de decisão, os fatores que nos levaram a mudar completamente a nossa vida. E no episódio de hoje nós iremos nos concentrar sobre quais as raízes mais profundas e mais difíceis que precisamos cortar se quisermos ter sucesso na imigração, ok? Lembrando que o Podtel, o intuito deste canal é contar histórias inspiradoras de brasileiros que ousaram sair do Brasil para recomeçar completamente a sua vida. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal que toda semana teremos vídeos novos, compartilha com os amigos, deixa aí o seu comentário e também não esquece de nos seguir aqui no Instagram, link da página está fixado no primeiro comentário. Então, roda a vinheta, vamos para o vídeo. Uma coisa que pouca gente fala sobre mudança de país são sobre as raízes fortes e profundas que nós precisamos cortar se quisermos ter sucesso em uma imigração. Imigrar, pessoal, não é fácil. Nos demanda cortar raízes com a família, com amigos, com a nossa cultura, com a comida deliciosa que nós estamos acostumados, com as músicas, o ambiente. Todas essas raízes, pessoal, são coisas profundas que, se nós não tivermos cuidado, poderão sim atrapalhar o nosso plano de imigração. E muitas vezes, para cortar essas raízes, você não precisa de um dia para o outro mudar de país. Você pode fazer isso de forma progressiva, de forma mais suave, restando ainda no Brasil, todavia cortando as raízes. E foi assim que aconteceu com a gente, quando a gente decidiu deixar o nosso querido Ceará, toda a nossa cultura, onde eu por acaso vivi durante 28 anos, e mudar para a capital mais fria do país, que no caso Curitiba. Resetar pela primeira vez a nossa vida para o sul do país, mergulhar em uma outra cultura totalmente diferente, conhecer novas pessoas, refazer os amigos. Não estou dizendo que a gente deixou os amigos, mas a gente precisou refazer outros amigos para que um dia a gente pudesse sair do país com essa mudança cultural, essa mudança de raiz de uma forma mais suave. E é sobre isso que nós vamos falar, nós vamos destrinchar aqui nos miúdos para vocês. Como eu falei no episódio anterior, pessoal, houve um período de turbulência lá em 2017, quando, depois da entrega de um projeto bem crítico, eu decidi atualizar o meu LinkedIn como um bom brasileiro e percebi, depois de fazer algumas pesquisas, que eu não encontrava nenhum posto no mesmo cargo que eu estava trabalhando, que no caso eu já estava trabalhando como Scrum Master há 2 anos. De 2015 a 2017. E quando eu vi que não havia em Fortaleza nenhuma vaga para esse cargo, isso já me acendeu um alerta na hora, pessoal. E outra coisa, como é que a gente ia mudar de país se a gente nunca tinha experimentado uma coisa em outra região do Brasil? Não tinha lógica. Pensa aqui comigo, eu vou mudar de país, vou refazer a minha vida. Como é que eu vou ter as chances de ter alguma... de aumentar minhas chances de sucesso se eu nunca experimentei resetar e recomeçar minha vida no próprio Brasil, onde eu falava o próprio idioma, a cultura era parecida. Tá entendendo? Então não fazia sentido essa mudança brusca sem ter feito ainda uma mudança um pouco menor e conseguido sucesso. Então nos veio à mente 2 capitais. A primeira, São Paulo, com uma selva de pedra. Eu nunca tinha saído do Ceará, nunca tinha trabalhado em outro estado, que eu já ia
olha só, São Paulo pra gente já era uma mudança brusca. Então, muitas vezes você tá aí, sei lá, às vezes mora no Ceará, às vezes mora numa região mais afastada, e você quer mudar de país, sendo que você nunca foi para um desafio maior do que a sua cidade, não é? Então, o que que a gente fez? A gente tinha medo até mesmo de ir para São Paulo, pessoal, né? Então a gente foi, então vamos baixar um pouquinho aqui a pressão. E quem sabe Curitiba. A minha sogra já morava lá em Curitiba há 3 anos e meio. Então a gente decidiu por ir para Curitiba. E também tinha um outro ponto nessa decisão que a gente ponderou aí. Não fazia sentido vir para um país, como eu postei agora essa semana, que eu fazendo ali, assando bacon, tava fazendo menos 21, pessoal. Menos 21 graus. Mas no ano passado fez menos 48, a sensação de menos 48. E no Ceará, quando faz frio, é 23 graus. 23 graus, todo mundo tá colocando moletom. Acho que no ano passado bateu 20 graus. Então, esse é o recorde do frio. Então a gente não passa frio lá. E como é que eu ia sair do Ceará, um estado quente pra caramba, para ir pro Canadá, para pegar eu só ia mudar o tracinho, né? Não fazia sentido, pessoal. Então o que a gente fez? Vamos optar para ir para Curitiba. A gente reseta a nossa vida e também a gente experimenta esse diacho que se chama frio. Agora lá em Curitiba, sim, lá a gente chegou a pegar menos 1 grau. Mas já bateu menos 3 também, já nevou, já deu chuva de granizo lá. Então assim, em vez de você fazer uma mudança muito brusca, faz uma mudança, reseta a tua vida, mas em outra região. Se você não tiver sucesso lá nessa outra região, não faz sentido você sair do país, pessoal. Porque nessa região lá, a cultura é parecida, o idioma também. A sua experiência de trabalho vale do mesmo jeito. Então assim, cara, em vez de fazer mudanças bruscas, colocar toda a tua família num risco desse altíssimo, faz uma mudança mais suave. E foi dessa forma que a gente fez e foi dessa forma que deu certo. Um outro motivo que nos levou a deixar o nosso querido Ceará foi que pela 3ª vez a minha esposa havia sido assaltada. Foi de faca, foi de revólver, foi em transporte. Pessoal, e a gente tava pensando, cara, ela já tava com síndrome do pânico. E a gente pensou, cara, e se a gente fosse tirar umas férias em Curitiba, né? Só para refrescar um pouco a cabeça, esquecer um pouco desse acontecido e depois voltar. Então surgiu uma pergunta: em vez de férias, e por que a gente não se muda logo? E a gente olhou um para assim para o outro, né? E pensamos, mas se for para fazer mudança, eu teria que conversar com os meus chefes amanhã, daria 30 dias e se eles aceitarem, a gente compra as passagens. E a gente disse, tá certo, é isso mesmo. Cara, a decisão de deixar o Ceará devido tanto ao acúmulo que a gente de problemas que a gente vinha tendo, foi tomada assim de uma forma muito rápida, né? O ponto decisivo seria: se eu conversar com os meus chefes amanhã, olha isso era uma noite, era durante a noite que a gente estava conversando. E olha a ideia, se eu conversar com os meus chefes amanhã e eles aceitarem me demitir, é um sinal de que tudo vai dar certo. E aí a gente vai fazer a compra da passagem da mesma noite. Topa? Aí a gente topa. A gente decidiu em comum acordo. Olha só uma coisa importante, né? O acordo. Cara, projeto de imigração. Se você é casado, se você tem filhos, tem que ser acordo. Tem que ter acordo, senão não vai dar certo. Não adianta o marido querer muito, ou a esposa querer muito, e o cônjuge não querer, pessoal. Então, para essa decisão de ir para Curitiba, foi um acordo assim, ó, encaixou.
a decisão da Mari com a minha, né? Então o que a gente fez? No outro dia, eu cheguei para os meus chefes lá, contei a situação, disse que estava interessado em recomeçar a vida em Curitiba. E para minha surpresa, eles disseram: Theo, não tem problema nenhum, faz isso, cara, a gente te apoia e a gente também faz aqui a sua rescisão de boa e você vai com toda tranquilidade. Cara, aquilo ali, quando eu ainda me lembro como se fosse hoje, quando eu ouvi aquelas palavras ali, velho, cara, eu não sei mais nem o que ele falou depois. Eu só sei que a vontade era de ligar ali pra Mariana na hora e dizer: compra as passagens que a gente vai pra Curitiba. E foi, pessoal, foi assim, o frio, aquele frio que atravessa assim a espinha dorsal, bateu pela primeira vez. Aquele frio que sobe assim no estômago, bateu pela primeira vez na nossa porta, porque a gente sabia que esse era o passo mais importante que a gente estava dando para o nosso plano Canadá. Um plano que nasceu lá em junho de 2014, com uma decisão. E olha só, junho de 2014, 3 anos depois, a gente estava fazendo o primeiro reset da nossa vida. E como é que ficou a faculdade? Essa conversa com os meus chefes eu tive em 10 de julho de 2017. E como é que ficou a minha faculdade? Eu já tinha iniciado voltado para a faculdade depois de 4 anos, 5 anos, que eu desisti no último semestre, das coisas que a gente faz. Então eu já tinha recomeçado em 2015. E eu iria fazer a minha colação de grau no dia 26 de julho, né? E essa conversa a gente teve no dia 10 de julho. Olha só. Então no dia 10 de julho, eu acertei minha demissão. No dia 26 de julho, eu colei grau. E a nossa passagem ela foi comprada para o dia 26 de agosto, exatamente um mês depois da minha colação de grau. Então, cara, olha as coisas se encaixando de uma forma perfeita. O que eu quero dizer para você? A decisão que você toma muda totalmente o seu destino. E quando as coisas têm que acontecer, que você vem mentalizando, entregando nas mãos de Deus, vem alimentando o seu sonho, as coisas elas acontecem de forma encaixada, de forma sincronizada, tá? E no dia 26 de agosto a gente estaria tomando o voo para mudar totalmente a nossa vida. Mas uma coisa que eu quero deixar claro esse foi o dia da decisão, mas o processo até o dia 26 de julho, até o dia 26 de agosto, não foi nada fácil. E é isso que eu vou te explicar agora. A verdade é que a gente nunca está preparado para despedidas. E eu lembro muito bem do dia em que minha mãe morava na casa de cima, e no dia que a gente comprou a passagem, a gente levou assim alguns dias para entender o que estava acontecendo, e a gente decidiu de contar para ela antes de contar para qualquer pessoa, né? E a Mari e eu subimos lá na casa da minha mãe e a gente sentou, ela disse: mãe, queria conversar com a senhora. E antes da gente abrir a boca, ela disse assim, olhando nos nossos olhos, e disse: vocês vão para Curitiba, né? Cara, aquilo ali foi difícil, viu? Doeu. Porque aquilo ali foi o começo, assim, dos desligamentos. E quando eu falo desligamento, pessoal, não é que eu nunca mais falei com minha mãe, nunca mais falei com alguém da minha família, não é isso. Mas é que essa desconexão, pessoal, ela é muito, muito,
muito dolorida. No meu caso, eu passei 28 anos no Ceará. Durante esses 28 anos, a gente se congregava na mesma igreja, né? Meus pais eram daquela igreja, nasci e me criei naquela igreja. A gente morou na mesma casa, a gente morou sempre na mesma rua. Crescemos com a gurizada da rua. Então, assim, aquela pergunta que ela fez, olhando assim nos nossos olhos, como quem já soubesse de tudo, foi difícil. Só que isso aí não foi só... Era só o começo dos desligamentos que a gente precisava fazer. Um outro exemplo era na nossa igreja, né? Então, como eu falei, a gente nasceu e se criou na igreja, na minha querida e amada de Timbó, lá no Maracanaú, no Timbó, no bairro do Timbó. E lá a gente participava de tudo, pessoal. Era ministério infantil, ministério de jovens, ministério de casais, tudo. A gente tinha um projeto social lá com 70 crianças de karatê, eu dava aula, a gente participava de campeonato. Então, assim, a gente tinha muitos amigos e contar para eles que a gente estava indo embora. Eu me lembro do último campeonato que eu participei, que eu contei a gente foi, acho que foi Banabuiú, a gente estava indo para Banabuiú e eu contei, chamei meu amigo Ítalo, olhei para ele e disse assim: cara, essa aqui foi a última competição que eu tive contigo, cara, porque eu tô indo embora. Nossa, velho, aquilo ali pegou, cara, pegou. Aí a gente se despediu das crianças, dos jovens, da minha turminha do karatê, que hoje estão aí, estão casando já. Não foi fácil, de cada amigo, da última vez que a gente ministrou louvor na igreja, do nosso último encontro de casais com Cristo. A gente olhava o encerramento, né, a celebração, e olhava tudo aquilo ali e dizia: é a última vez. E, cara, não foi fácil voltar para casa. Não foi fácil se despedir de cada amigo. E isso, pessoal, foi do dia 10, 11 de julho até o dia 26 de agosto. Cara. E no dia da partida, foi difícil. Porque uma galera foi lá para casa. Eu me lembro muito bem que nesse dia da partida, a minha sobrinha Damaris, ela tinha 1 ano e pouquinho, era mais ou menos a idade do Arthur, um pouquinho maior do que o Arthur. E, cara, eu lembro pegando ela assim no colo e dizia assim pra ela: o titio vai embora. E ela olhava assim pra mim, como quem não estivesse entendendo, mas sentindo assim uma despedida no olhar, sabe? Cara, lá no portão de casa, a gente grava o vídeo e tudo, foi difícil, véio. Foi difícil. E no dia da despedida, mó galera lá em frente de casa, eu não sei nem quantos carros tinham. Uma turma grande tava esperando a gente para poder ir deixar a gente lá no aeroporto. O mano tá batendo foto. Tchau, graças a Deus. Tchau. Pessoal, dá tchau pro Theo. Tchau, graças a Deus. Graças, Pepe. Coçando, né, bichão? E na hora de ligar o carro para sair, tava todo mundo ali esperando a gente. Eu lembro muito bem, cara. Peguei assim a chave, passei a chave no portãozinho de madeira. Dei 2 passos para distanciamento do portão. Olhei para trás. Passa um filme, velho. Passa um filme.
Lembrei que 3 dias atrás tinha despedido do meu pai. Ele não foi para o aeroporto. Despedi também dos vizinhos, muitos amigos, vizinhos que me viram crescer. E entrei no carro, cara. Entrei no carro e... Sabe, tava assim um silêncio. A Mari foi em outro carro, eu fui junto com meu irmão, com minha mãe, minha cunhada. A Mari foi com o padrasto dela. E tava assim um silêncio dentro do carro, cara. Um silêncio que... Sei lá, velho. Parece que todo mundo queria falar a mesma coisa, mas não tinha palavras. E eu tentava esconder as lágrimas que estavam caindo, olhava assim pra janela, para esconder as lágrimas, para mostrar para minha mãe, para ela não ficar preocupada. Mas foi um silêncio até lá, cara. Foi um silêncio e... Foi tipo assim, foi uma das caminhadas mais longas que eu tive. Porque ali eu tava deixando 28 anos da minha vida. Aquela rua ali que eu tinha muitas lembranças. Tava deixando a minha vida ali pra trás, cara. Tava resetando realmente a vida. Cara, e isso é muito difícil de fazer, velho. Imigrar não é pra todo mundo. Não é fácil. Muita gente se baseia no que os outros postam, né, sobre uma vida no Instagram, mas nunca para pensar do preço que uma imigração requer, né? E olha que eu estava indo só para uma outra região do Brasil, estava indo para o sul do Brasil. Mas o fato de tudo aquilo estar acontecendo, cara, me trouxe também uma lembrança de que toda vez que eu voltava do trabalho, eu passava em frente ao aeroporto e sempre vi um avião decolando. E eu sempre dizia: um dia vai ser eu que vai deixar o Ceará. Um dia vai ser eu que vai deixar o Ceará. E tudo aquilo, cara, tava acontecendo. Tava acontecendo. Não sei se você consegue entender a explosão de sentimento que tava rolando dentro da minha cabeça. Da nossa cabeça, né? A Mari também, com certeza. E não foi fácil. E a turma toda tava indo até o portão de embarque. O aeroporto, ele é um lugar muito estranho. Não sei se você já parou para notar isso. Pessoas entram, pessoas saem, pessoas chegam, pessoas vão, né? O sentimento de alegria por quem chega se mistura pela tristeza de quem vai. Então, assim, é uma loucura. E lá no aeroporto a gente tirou muitas fotos, toda a turma que foi ali com a gente. Mas eu conseguia, ainda lembro assim do olhar, sabe aquela música lá dos dois filhos de Francisco, né? E o olhar da minha mãe na porta. E o olhar da minha mãe na porta, eu deixei chorando a me abençoar, né? Eu acho que é assim que diz a música. Cara, ela não disse tantas palavras, mas eu pude ver tudo. Ela me falou tudo só através do olhar. A vantagem é que eu tenho certeza que eu ganhei um lugarzinho a mais aí nas orações da minha mãe, né? Essa aí é a grande vantagem. E a gente se despediu do pessoal. Passamos o portão de embarque. E a gente dá aquela última olhadinha ali pra trás, né? E era o último tchau que a gente tava dando. A página tava realmente sendo virada. E passada a euforia ali de entrar no avião, a gente sentou, eu sentei no meu lugar. Eu lembro de eu estar olhando assim pra janela, vendo ali a asa do avião, a luzinha piscando. Cara, e um filme passando, velho.
28 anos, você tá agora virando a página, deixando a sua terra, deixando a sua região, deixando a sua cultura, a sua igreja, o seu lugar de estabilidade, aquilo que você está acostumado, aquilo que você já sabe fazer. Você está deixando tudo aquilo, cara. Você está deixando a segurança, porque eu não fui com emprego garantido, a Mari também não tinha emprego garantido. Então, querendo ou não, a gente também estava deixando nossa segurança. Cara, aquilo ali passa em poucos minutos, em um olhar concentrado, tudo aquilo ali passa na sua cabeça por aquela janelinha pequena. E cara, lá foi que a ficha caiu, velho. Caiu e sabe que eu podia ver o machado ali sendo dando a última pancada na raiz e cortando a raiz. E o avião decolou. E em 6 horas estaríamos chegando em Curitiba para recomeçar de vez a nossa vida. Mas isso é uma história que vamos contar no próximo episódio, de como foi realmente a nossa preparação para o Plano Canadá em Curitiba, a capital mais fria do Brasil. Não perde, é no próximo episódio. E esse foi o nosso episódio de hoje. Agora vamos para as perguntas e as interações dos nossos ouvintes. Durante a semana a gente deixou uma caixinha aberta aí no nosso perfil do Instagram. Se você ainda não nos segue, o link está aqui fixado e também na descrição. E nós tivemos 2 perguntas muito interessantes. A primeira vem da Graça Souza, que ela pergunta: você tem saudades de Maracanaú? Maracanaú era a nossa cidade lá no Ceará, coladinho com Fortaleza, fica ali na região metropolitana. E a resposta é não. Eu tive a oportunidade de conhecer um outro mundo, de aumentar a minha perspectiva e, sinceramente, eu não tenho saudade da cidade, mas eu morro de saudade dos meus amigos, da minha família, de todo mundo que eu conheço, inclusive da minha escola. Eu acompanho a minha escola, o perfil da minha escola, Martins Filho, pelo Instagram e, cara, morro de saudade do meu tempo de escola, principalmente o ensino médio, cara. Ensino médio. Aí, galera do terceirão, ensino médio saudade demais, cara. Turma do terceirão. Então, não tenho saudade da cidade, tenho saudade das pessoas. E o Anderson pergunta dicas para aprender francês. E como eu fiz, né? Eu vou falar aqui para vocês. Eu colava uma etiqueta sobre todo o objeto que eu via. Por exemplo, cadeira, abajur, luminária. Eu colocava a etiqueta em francês ou no idioma que você quer aprender, para eu poder memorizar e aumentar o meu vocabulário. Uma coisa também que eu fazia era escrever o meu dia em frases curtas no presente e no passado, né? O que eu tinha feito, tipo um diário ali. Também, para melhorar a questão da entrevista, você escrever o seu currículo no idioma que você quer. No meu caso, o francês. Então, e um último era conjugar verbos. Diz que a chave do francês é a conjugação de verbos. Então, se você pega um verbo e conjuga ele em presente, passado, futuro, condicional e imperfeito, por exemplo,
Eu faço, eu fiz, eu farei, eu fazia, eu faria, né? Então, se você conjuga o verbo nesses tempos verbais, cara, você vai perceber que o francês, no caso, existe um padrão, o inglês também existe, e que isso vai te desimpedir, vai te desbloquear realmente para você avançar no idioma, tá? Então, pessoal, hoje a gente falou de como foi a nossa despedida no Ceará. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio, vai lá para descobrir como foi que a gente tomou a decisão, qual era o contexto da época. A gente não chegou aqui rico, a gente não é rico, então, para que você tire da sua cabeça que só quem imigra é rico, e é bem longe dessa realidade, tá? E no episódio de hoje a gente falou de como foi a despedida no Ceará. No próximo episódio a gente vai falar como foi realmente a nossa preparação, mas já na cidade de Curitiba. Não esqueça de avaliar esse vídeo, de comentar, mandar para um amigo que está nesse processo também de imigração, manda aí para o seu cônjuge, para ele entender um pouco de como é que foi a nossa preparação e acompanhar a nossa evolução nesse plano Canadá. Curte e segue também a gente aí no Instagram. Tá bom, pessoal? Um abraço, fica com Deus e até o próximo episódio. Valeu!